Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renato Sider. Galera, o vídeo de hoje, infelizmente, galera, mais uma situação de briga de torcidas, tá? Dessa vez ali no entorno do Maracanã, né? Teve um clássico Flamengo e Vasco ontem lá no Maracanã. E após o jogo de noite já teve muita briga, muito confronto entre torcedores, né? Teve alguns que foram presos também. Deixar a reportagem pra você ver e daqui a pouco eu concluo o vídeo. Agora, 6 horas e 28 minutos. A gente falou, né, do clássico entre Vasco e Flamengo, mas teve confusão entre torcedores, né? 2 pessoas foram espancadas, gente, no meio da rua. Infelizmente a gente não ficou só no futebol. Isso aconteceu na São Francisco Xavier, depois do clássico entre Flamengo e Vasco, e o Jefferson Monteiro chega com as informações pra gente. É isso, Lilian. Infelizmente, né, esse cenário aí, essas imagens aí que deixam torcedores tristes, enfim. Essa confusão aconteceu logo depois do jogo que aconteceu ontem aqui no estádio do Maracanã e por várias ruas aqui. Foi uma confusão generalizada. A gente tem imagens aí da correria, teve corre-corre. Olha só, são muitos torcedores de Vasco e Flamengo correndo por várias ruas aqui no entorno. Policiais militares que estavam reforçando o patrulhamento aqui tiveram que intervir. Eles jogaram bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo na tentativa de dispersar a confusão. 2 torcedores do Vasco foram agredidos e muito, tá? Eles apanharam tanto que chegaram até a desmaiar. A gente tem uma imagem, teve acesso a uma imagem que mostra um deles caído no chão, numa rua próxima aqui ao estádio. Logo depois, gente, vem um homem que esconde o rosto, ele chuta a vítima e ainda rouba o relógio desse homem. Depois ele foge. Os 2 homens machucados, os 2 vascaínos que foram agredidos ali, foram socorridos pelos bombeiros e levados para o hospital Souza Aguiar no centro. A gente está tentando informações sobre o estado de saúde dessas vítimas. Agora 5 suspeitos foram presos. Com eles a polícia apreendeu pedaços de ferro e também de madeira. Agora olha só essa informação. Uma equipe do Recon da Polícia Militar abordou torcedores do Vasco que estavam tentando fechar a Avenida Brasil para gerar mais confusão. Eles apreenderam um carro e dentro do carro, olha só o que eles encontraram: barras de ferro, de madeira e fogos de artifício, além de outros materiais. Essa ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Bom Sucesso, 21ª DP. Lilian e Silvana. A noite de guerra entre torcedores, dessa vez do Flamengo e do Vasco ali no entorno do Maracanã. Estamos de olho nessa história aí também, porque, olha, mais uma vez, né, episódios que não combinam nada com o futebol. Leonardo Aque acompanhou, vamos ver. A briga generalizada entre integrantes da torcida Jovem Fla e a Força Jovem do Vasco aconteceu no início da noite no entorno do Maracanã, na zona norte do Rio, logo após o fim do jogo. Equipes da Polícia Militar do Batalhão da Região foram acionadas para tentar acabar com a confusão no meio da rua. Este vídeo mostra torcedores do Vasco tentando socorrer um integrante machucado no chão. Do outro lado, torcedores do Flamengo se reuniam para mais um ataque. Nessas outras imagens, 2 torcedores do Vasco desmaiados no meio da rua depois de um confronto com os flamenguistas. Esse homem se aproxima do torcedor machucado, chuta a cabeça dele e ainda rouba o relógio. Do outro lado da via, um grupo continua batendo no torcedor, já caído no chão. Com o passar do tempo, o enfrentamento continuava. As principais vias da região se tornaram uma praça de guerra. Lá dentro, a equipe rubro-negra vencia o clássico contra o Vasco por 2-1, até o último lance, quando o time Cruz Maltino empatou aos 51 minutos do segundo tempo. Frustração de um lado e empolgação do outro. Ingredientes a mais para o início da confusão entre torcidas historicamente rivais. Já no entorno da estação do metrô de São Cristóvão, também na Zona Norte, mais confusão. Torcedores discutindo e motoristas tentando passar pelo local. Esses 2 torcedores continuavam brigando no meio da rua, enquanto outros apenas assistiam. De repente, correria e mais agressões entre as torcidas. Imagens que já fazem parte do cenário carioca em dia de jogos no Maracanã, mas que nada combinam com o futebol.
Olha, o que chama atenção nessa selvageria toda é a maneira como esses homens estavam lidando com a situação do futebol mesmo, né? Como você bem disse, não são torcedores. Essas brigas, elas aconteceram muito antes do empate do Vasco com o Flamengo, foi bem antes do começo do jogo. Inclusive, algumas imagens, elas acontecem durante o dia, já ali próximo ao Maracanã, onde esses grupos se reúnem justamente para brigar, para, infelizmente, cometer esses atos de vandalismos. E olha, é impressionante. Nós tivemos, inclusive, que censurar algumas imagens porque apareciam pessoas desmaiadas, outras apanhando com capacetes, outras sendo chutadas, já desmaiadas, sendo roubadas, enfim, tudo isso ali ao redor do Maracanã, Isabelle. E nós perguntamos para a Polícia Militar sobre como é que foi a situação de ontem. Eles sim montaram um esquema de segurança, como sempre montam, mas geralmente esses grupos se organizam até mesmo pela internet para poder promover essa situação toda, infelizmente. Agora, diante desse caso, 10 pessoas foram presas, um número ainda pequeno, né? Perto de todo esse montante que a gente vê nas imagens de pessoas correndo na rua. A polícia precisou usar gás lacrimogênio, né, de efeito moral, para que essas pessoas pudessem ali sair daquela região, evitar novos confrontos, mas ainda assim não teve jeito. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, 2 pessoas foram levadas para o Hospital Miguel Couto, estão em estado estável, Isabelle Benito. E aí agora, é claro, a Polícia Civil vai também tentar investigar, o que não pode essas cenas acontecerem todo jogo, todo clássico, não é? A gente sempre fala com tanto carinho dos times, de como é que eles se preparam, dos torcedores que vão pela primeira vez em estádios animados e quando saem, Isabelle, saem e se deparam com essa selvageria toda, é muito triste. Vamos falar aqui de um caso depois de o clássico, o segundo jogo, clássico dos milhões. Flamengo e Vasco. O clássico terminou dentro de campo empatado, mas fora dele, olha as imagens. Olha aqui, ó. Fora do estádio, cenário de confusão, cenário de guerra, muita briga. Torcedores disseram o seguinte, que foram momentos de pânico nos arredores do estádio. Famílias que estavam ali tiveram que se defender e se esconder da violência que estava acontecendo. O Pedro Nobal traz as informações para a gente com detalhes de tudo o que aconteceu no entorno do estádio. Era muita pancadaria, hein, Pedro? Bom dia para você. Isso mesmo, William. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Dentro de campo, empate em 2-2 na partida entre Flamengo e Vasco, válida pelo Brasileirão. Só que do lado de fora, cenas de selvageria, confusão generalizada devido a essa briga entre 2 torcidas organizadas que transformaram a região numa verdadeira praça de guerra. A gente fala ao vivo de um ponto que fica a pouco mais de 500 metros do estádio do Maracanã e aqui foi onde foram registradas algumas dessas brigas. A gente tem aí as imagens. Nosso cinegrafista vai mostrar para você que pelo chão ficaram aqui muitas pedras, inclusive, que certamente foram usadas por esses supostos torcedores que se degladiaram aqui em pleno entorno do Maracanã. A gente fala ao vivo aqui de um ponto onde já é Vila Isabel, bem próximo do estádio do Maracanã. E as imagens falam por si só. Realmente foi uma confusão generalizada. A Polícia Militar precisou ser acionada para tentar conter esse grupo e foram assim cenas de selvageria, pancadaria. Numa das imagens que foi gravada bem nesse ponto de onde a gente fala ao vivo, onde 2 pessoas ficaram desacordadas, uma delas ficou caída aqui do lado e a outra ficou lá do outro lado da rua. E nas imagens a gente vê um momento em que um homem passa, vê essa pessoa desacordada e pega o relógio desse homem que estava desacordado. Ele furta o relógio dessa pessoa, tudo isso filmado. A pessoa que estava filmando estava dentro desse prédio que fica logo em frente e registrou toda a cena. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas, 2 homens, tiveram que ser levados para hospitais da região. Esses 2 homens foram levados, na verdade, para o Hospital Municipal Souza Guiar, que fica no centro aqui do Rio de Janeiro. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde dessas 2 pessoas, nem se outras pessoas também precisaram desse tipo de atendimento. Mas o que fica é o registro dessas cenas de selvageria logo depois de um empate aqui no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. William. Zé, olha, é um cenário de guerra que acontece
em muitos casos, até quando a gente vai olhar isso e achar que é uma coisa do esporte? Não, não é uma coisa do esporte. E tem mais, hein? Tem furtos que são verificados aí, como o Pedro falou, por exemplo, da pessoa que estava lá deitada e levaram o relógio dela. Foi gravado por uma moradora. Até quando a gente vai ver esse tipo de briga? O que é o esporte que deveria ficar dentro de campo e a torcida fazendo o trabalho dela, o barulho dela nas arquibancadas se transforma num palco de guerra nos arredores dos estádios. Então, galera, como vocês viram, infelizmente é uma situação recorrente há décadas no Brasil, né? Essa questão de briga de torcidas. Os vagabundos não conseguem simplesmente curtir o futebol, né? Curtir o espetáculo, eles têm que partir pra briga, né? Parece assim, quando eles estão em bando, né? Parece que se torna uma selvageria, né, galera? E dessa vez eles brigaram ali no entorno do Maracanã mesmo, né? Acabou que 2 torcedores do Vasco ali tiveram que ser socorridos ali pro hospital. Alguns torcedores do Flamengo foram presos e alguns torcedores do Vasco também foram presos lá na Avenida Brasil, né? Estavam tentando fechar a avenida ali, detendo um monte de barra de ferro, barra de madeira, fogos de artifício, e a polícia efetuou a prisão dos mesmos. Então, galera, deixa sua opinião sobre mais esse caso de barbárie, de briga de torcida aqui no Rio. Se tiver alguma sugestão de vídeo futuro também, deixa nos comentários. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, né? Fortaleça o seu trabalho. Grande abraço a todos e fique com Deus.